Vamos falar sobre a Arábia Saudita, o Paquistão e a Turquia assinando nesta sexta-feira as bases do que pode vir a ser uma OTAN islâmica no Oriente Médio e região. Os três países querem juntos demonstrar força diante do fogo cruzado entre Israel e Irã. Vamos entender na reportagem. O acordo tripartite foi assinado na cidade saudita de Meca, a mais sagrada do Islã, onde teria nascido o profeta Maomé. O Acordo Conjunto de Defesa de Meca, como foi oficialmente chamado, firma um pacto de proteção mútua entre a Arábia Saudita, Paquistão e Turquia. Assim, um ataque contra qualquer um dos países será considerado um ataque contra todos. Potencialmente, os três países passam a prever uma resposta conjunta a um ataque contra qualquer um. Mas nenhuma das partes deu detalhes sobre as obrigações que o pacto impõe sobre uma reação do tipo. A Arábia Saudita é o país mais ameaçado no momento. Riad tem lidado com mísseis e drones iranianos contra bases americanas no país desde o início da guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Nas últimas semanas, também tem buscado interceptar ataques de grupos aliados de Teherã, como os Houthis do Iêmen e milícias iraquianas, contra suas instalações petrolíferas e rotas marítimas. Em comunicado conjunto, os três países disseram que o pacto visa fortalecer a dissuasão coletiva contra qualquer ato de agressão, intensificando a cooperação militar entre as partes. A Arábia Saudita é o país que mais gasta com defesa no Oriente Médio e está no top 10 global no quesito. O Paquistão, por sua vez, é o único país de maioria muçulmana com armas nucleares no planeta, com estimativas indicando um estoque de cerca de 170 ogivas. Enquanto a Turquia possui o segundo maior efetivo militar da OTAN, a maior aliança militar do mundo. Em comum, os três países do Acordo de Meca compartilham preocupações sobre as tentativas tanto de Israel como do Irã de ditar os rumos do Oriente Médio e de países próximos, e em relação à capacidade e à disposição dos Estados Unidos de ainda serem um país a quem podem recorrer para a dissuasão militar. Ô Carlos, o que esses três países têm em comum para assinar ou evoluir num acordo dessa monta? Acho que duas coisas bastante objetivas. Primeiro, uma preocupação com a segurança regional, né? Então, são países que estão aí entre Israel e Irã, então existe essa preocupação objetiva. E existe uma outra preocupação objetiva, e a gente não consegue, parece que a gente não consegue passar alguns minutos sem falar dos Estados Unidos, mas tem uma preocupação com a possibilidade de Washington não garantir a segurança regional. E essa também, certamente, é um fator para que esses três países conjuntamente possam gerar, né, algum nível de dissuasão, né? Então, claro que a gente precisa considerar que esse tipo de aliança ela não nasce pronta, né? Ela nasce assinada. Mas o que torna essas alianças reais é a primeira crise que elas atravessam, né? Então, o Paquistão já tinha um acordo com a Arábia Saudita, a Arábia Saudita foi atacada, o Paquistão não entrou numa defesa da Arábia Saudita, então tem muito para a gente depurar nos próximos meses e, quiçá, nos próximos anos, mas eu acho que é mais um símbolo dessa ordem internacional em transição e da necessidade que os países estão sentindo de se articular, né, para poder fazer frente ao cenário de segurança, tanto regional quanto global. Lorival, tem muita força militar conjunta aí, mas são três países que têm muitos problemas, principalmente com os vizinhos, né? A gente falando problemas em termos geopolíticos e regionais, a Arábia Saudita ali, questão com o Irã, questão com o Iêmen, tem a Turquia, tem uma questão com a Grécia, o Paquistão nem se fala ali, Afeganistão e Índia. E aí você vê mais vantagem ou desvantagem para eles? Eu vejo vantagens, principalmente no que diz respeito ao Irã, né? Porque é de fato um fator de dissuasão. Esses três países eles são parceiros há muitos anos já, há décadas, nas questões de segurança. Em setembro foi firmado um pacto de defesa mútua entre Paquistão e Arábia Saudita. Entretanto, a Arábia Saudita foi atacada continuamente pelo Irã e o Paquistão não fez nada, né? Os três têm, quer dizer, a Arábia Saudita não tem fronteira terrestre com o Irã, mas é ligada ao Irã pelo Golfo Pérsico.
Turquia e Paquistão têm fronteira terrestre com a Arábia, com o Irã, né? Então, todos eles têm preocupações com as posições do Irã e todos eles têm realmente os seus ativos militares. O Paquistão é uma potência nuclear, a Turquia tem o segundo maior exército da OTAN, depois dos Estados Unidos, e a Arábia Saudita, com o seu poderio econômico, tem gastos militares muito robustos, né? Compra muitos armamentos e tal. Então, mas o pacto não deixa claro o que aconteceria realmente. O que aconteceria não, está acontecendo, né? O Irã está atacando a Arábia Saudita, os Houthis estão atacando a Arábia Saudita e a Turquia e o Paquistão iriam em defesa da Arábia Saudita? Não, a resposta é não, não estão indo e não iriam, e não irão, né? Então é mais uma questão de estreitar, existe muita troca de armamentos, de equipamentos, de tecnologia militar entre os três. Então é estreitar isso para que eles não fiquem tão sozinhos, se sintam mais protegidos mutuamente. Mas não significa que haverá uma espécie de artigo 5 como da OTAN, né? Agora, Carlos, o quanto que esse acordo conjunto de defesa escancara talvez a desconfiança, fragilização dos Estados Unidos enquanto potência mediadora ou fiadora da segurança desses países em suas regiões? Eu acho que escancara uma perda de reputação e uma perda de credibilidade, né? A gente, quando fala em perda de reputação e perda de credibilidade, normalmente a reação de quem escuta mas isso é menos importante, o que importa é míssil, capacidade material. Perda de reputação e perda de credibilidade no sistema internacional normalmente são definidoras de ordem, né? Então, é claro que nenhum país tem um monopólio da hipocrisia em política externa, ela quase que é naturalizada. Mas as mudanças e as guinadas do governo americano e dos governos americanos, devo-se dizer, têm feito com que o mundo busque outras opções ou outras situações. Acho que uma outra dimensão que é importante também nesse acordo são acordos de potências e a gente tem muita dificuldade de conceituar isso, mas de potências médias. E normalmente a gente chama de potências médias mais pelo que elas não são, quer dizer, a gente sabe que não são superpotências, do que exatamente consegue definir quais são as capacidades que elas têm. Mas essas potências médias estão mostrando que dá para deixar de ser consumidor de segurança e, de certa forma, virar também produtor em algum nível regional. E eu acho que isso também é algo a se enxergar para o futuro, nessa ordem que a gente ainda está desenhando. Lorival, o Egito tinha participado das discussões, né? A gente viu aí na reportagem, não chegou a assinar. A Arábia Saudita já vinha tratando ali de uma coalizão de países em referência à proteção no Mar Vermelho. Isso pode vir a ser, na sua percepção? Eu sei que é muito especulativo e depende de várias variáveis, mas o embrião de algo maior ou deve ficar restrito nesses três países? O Egito tem outras preocupações, né? Ele está geograficamente mais distante e ele tem vários problemas ali. Ele tem o Canal de Suez para administrar, né? Ele tem a Guerra do Sudão, ele tem uma disputa pelo controle das nascentes do Rio Nilo com a Etiópia, que está fazendo uma série de centrais hidrelétricas ali que ameaçam reduzir a vazão do Rio Nilo no Egito. E tem a Líbia, a instabilidade na Líbia também, que é vizinha do Egito. E tem todo o problema ali da faixa de Gaza ainda por cima. Então, o Egito, sim, ele está nessa discussão, ele está nesse teatro geopolítico, mas ele não tem interesse e nem condições de entrar efetivamente numa aliança como essa e de comprar uma briga com o Irã, que não é uma briga dele. O Paquistão também, por exemplo, o Paquistão tem uma briga com o Irã, uma tensão com o Irã por causa do Baloquistão, as minorias baloques nos dois países e tal, e chegaram a bombardear posições dos baloques mutuamente.
Mas, por outro lado, o Paquistão é um mediador entre Irã e Estados Unidos, assim como a Turquia e o Catar. Então, por isso também essa aliança, as consequências dessa aliança têm limites também. Sim. O Carlos, para finalizar, você vê algum impacto dessa composição e dessa aliança no conflito em andamento no Irã? Eu acho que baixo, eu acho que vão ser uma força para a mediação, acho que o Loival acabou de mencionar isso, e eu frisaria isso. Vão ser uma força para a mediação. A gente ainda está muito recente em relação a reações, o governo reconhecido do Iêmen louvou essa aliança, o Bahrein também louvou, é possível que outros países da região façam o mesmo, e quiçá que um ou outro possa fazer parte dessa mesma aliança. Mas eu acho que talvez a maior importância dela é menos a capacidade material e a capacidade de agir conjuntamente em maneira de defesa, mas mais a mensagem que manda para a segurança regional e para a necessidade de controle da violência regionalmente.